ao Simão sobre a generosidade, tal, e agora eu vou ser mais fiel ainda, porque tinha dia que o Simão ofertava, tinha dia que não, e agora eu já troquei umas moedas já estou ensinando ele, você vai arrancar um matinho para o papai vai te dar um dinheiro, ensinando ele a separar o dízimo dele, ensinando a fidelidade dele desde cedo, para que ele mesmo seja abençoado, amém, irmãos? Nós não perdemos nada em sermos fiéis. E eu aconselho que os irmãos pais também façam isso. Vai devagarzinho, mesmo que seja pequenininho, vai ensinando esse gosto por abençoar, por ser generoso, amém? Glória a Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia em Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura longa. Queria que você estendesse suas mãos para cá e orasse em nome de Jesus pela minha vida. Por favor, ore pela minha vida. Preciso muito dos irmãos. Em nome de Jesus, ore pela minha vida. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me dá graça, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nos dá vida em Ti. Em nome de Jesus. Nos encha de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, abra a tua Bíblia em Joel, capítulo 3, eu vou ler na ARA, tá bom, Lari? Na Almeida Revista Atualizada. Joel 3, nós vamos fazer a leitura. E depois nós vamos voltar para o texto que talvez é o mais famoso de Joel, que é: e depois disso derramarei do meu espírito. Mas antes da gente falar de derramamento do espírito, nós vamos falar sobre Joel 3, sobre a profecia acerca do final dos tempos, acerca do dia do acerto de contas de Deus com todo o homem, com toda a humanidade e principalmente em específico aqueles que se levantaram contra seu povo Israel. Amém? Vamos ler? Eis que naqueles dias, naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei de todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre os povos, espartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por prostitutas, venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos. Vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas de vossas relhas de arado. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. Levanta-se as nações, sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, as estrelas se retiram do seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão.
mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, estranhos não passarão mais por ela. Há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Irmãos, Joel capítulo 3 é tanto uma profecia para aquele período, porque Joel está profetizando, dizendo que haverá uma punição para todos aqueles que oprimiram o Israel naquele período, venderam o povo de Israel, a nação de Judá, para outros povos, inclusive aos gregos, levaram para longe. Mas ela também é uma profecia que aponta para o final dos tempos. E uma grande dificuldade que a gente teve durante a história da igreja foi de colocar e situar Israel, a nação de Israel, dentro da história cristã. A gente teve dificuldade. Alguns teólogos foram dizer que, olha, a partir de agora, de Cristo, a igreja é o novo Israel de Deus. Deus não quer mais saber de Israel, porque Israel pecou. Israel abandonou, traiu o seu Messias, crucificaram ele na cruz. Então, acabou para Israel. Os judeus foram totalmente sanguinários, mataram o Filho de Deus. Não creram nele, perseguiram os seus apóstolos. Então acabou para eles. Agora Deus está fazendo com os gentios. Quando eu falo gentios, com as outras nações sem ser Israel. Porque as outras nações creram em Jesus. Muito mais do que os judeus creram. E aí a gente entra numa coisa muito perigosa. Porque se Deus quebra a sua aliança com o seu povo, se Deus se divorcia do seu povo porque ele não está indo bem, o que garante que ele não se divorcie de nós também, que também não somos muito melhor que eles? O que garante que esse Deus porque os judeus não responderam à altura do chamado que receberam? E é algo que a gente tem que lembrar aqui. Todos os teólogos do período dos pais da igreja, até o ano de 1900, eles tentavam explicar que, olha, Israel não existe mais, chega. Não fica pensando nisso, as profecias agora a gente interpreta como se fosse para a igreja e acabou. Mas não, irmãos. Porque o dia que Deus deixar de cumprir o que Ele falar, Ele deixou de ser Deus. A Bíblia fala que se nós somos maus, se nós o abandonarmos, ele também se afasta. Se nós se envergonharmos dele, ele também não vai confessar a gente diante de Deus. Mas ele diz assim, que se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar a sua natureza. Isso é muito bem colocado em toda a Escritura. Quem conhece o caráter de Deus sabe disso. A Bíblia também vai dizer em Romanos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Paulo vai orientar os gentios, que são o povo que não é judeu, que estava se convertendo, a não se gloriar contra a nação de Judá, contra os israelitas. Ele vai dizer assim, não se glorie, porque você é oliveira brava, você foi enxertado. E se Deus não poupou os ramos naturais, porque desobedeceram e foram incrédulos, que dirá de você que é uma oliveira brava, que foi enxertada? Mas ele também vai fazer uma profecia deslumbrante em Romanos capítulo 11, dizendo assim, olha, se a rejeição de Israel resultou em vida para os gentios, o que será da sua aceitação? Se não vida dentre os mortos. Irmãos, dentro em breve,
E nós precisamos participar disso em oração. Dentro em breve, vai acontecer um avivamento global sobre toda a igreja e sobre todo o mundo. E os judeus vão começar a se converter ao seu único e suficiente Messias, Jesus Cristo de Nazaré. E a aceitação desse povo vai culminar em vida dentre os mortos. Quando é que acontece a vida dentre os mortos, a ressurreição? Na volta do Senhor Jesus Cristo. Onde Ele vai ressuscitar. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, se nós estivermos vivos, num abrir e piscar de olhos, seremos transformados. Irmãos, nós não podemos falar de avivamento sem falar o porquê avivamento. Nós temos que olhar para esse texto, e esse texto fala de um Deus que vai julgar as nações que humilharam, que pisaram, que esmagaram Israel, que foram maldosas com Israel. Irmãos, até 1948, Israel era um pasto. E de lá para cá a gente vê que agora Israel tem um exército poderoso, ele tem um governo, tem suas leis, tem a sua democracia, tem os seus próprios recursos. Isso mostra, irmãos, que independente de qualquer situação, aquilo que Deus prometeu em sua palavra é fiel e sempre se cumprirá. Então as promessas que nós temos em Cristo Jesus são tão preciosas quanto essa que Ele tem para Israel. Mas nós devemos olhar, irmãos, que existe um Deus que está voltando. Jesus Cristo, que é Deus, Filho, está voltando. E Ele diz que vai punir toda a maldade. No versículo 13 do capítulo 3, Ele vai dizer assim: lançai a foice porque a seara está madura. Pisai porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a malícia é grande. Em Apocalipse usa o mesmo termo para falar. Um anjo chega diante do Filho de Deus e fala: olha, está maduro os frutos da terra, pode cortar. E está falando de juízo. Ele vai falar, irmã Natalina, que Jesus vai pisar no lagar da ira de Deus. Irmãos, Deus quer salvar o pecador e o perverso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus também não tem prazer na vida do ímpio. E chegará um dia, irmãos, talvez você diga assim: nossa, parece que as coisas são injustas. A gente vê crianças sendo abusadas sexualmente. A gente vê, meus irmãos, clínicas de aborto e abortos acontecendo à luz do dia. E, irmãos, a gente se compadece quando lê a história do Holocausto nazista, 6 milhões de judeus mortos. Mas, irmãos, a gente não fica triste de um holocausto muito maior que tem acontecido debaixo do nosso nariz, que é o holocausto do aborto, com seres que são tão indefesos quanto as pessoas que estavam lá no holocausto nazista. Um dia, Deus vai retribuir toda a maldade do homem, com juízo, com ira. A pergunta que eu faço é: de que lado você estará nessa história? Você estará do lado de Israel, o povo de Deus, unido em Cristo. Você faz parte dessa nação junto com eles. Você coerda as bênçãos de Deus junto com o Messias Jesus. Mas separado de Cristo, a Bíblia te chama de inimigo. Irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, vai dizer isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia Ele estará irado. Um dia Ele acertará as contas conosco. Um dia toda a maldade, toda a podridão vai ser condenada. Vai ser de uma vez por todas julgada. Sabe por que a gente ainda vive uma vida de pecado, gente?
é porque a gente não recebe a retribuição na hora. Já imaginou? Pecou, puf, cai morto no chão. Pecou, cai morto no chão. Irmão, não sobrava mais ninguém. Só que a Bíblia diz claramente em Romanos capítulo 2, versículo 5, que por causa do coração impetinente, o coração duro, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Sabe o que a pessoa está fazendo, Alana? Ela está guardando ira. Ela está injetando lá, está guardando. Um dia a retribuição vem. Mas sabe por que Deus não pune na hora? Porque Ele é misericordioso, Ele quer salvar a gente. Ele não quer te ver perdido. Deus não tem prazer algum em derramar a sua ira. Ele vai derramar porque isso é justo. Mas Ele quer que você esteja do lado dEle. Ele não mandou o Filho dEle à toa. E aí, irmãos, dito tudo isso, Ele diz que vai restaurar a nação de Israel. Na volta de Jesus e no seu reino sobre toda a terra, a Bíblia diz que haverão novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. A Bíblia diz que não chegou no nosso entendimento, nós não conseguimos compreender o que Deus tem preparado para nós no reino por vir. Mas nós devemos ficar olhando para esse reino por vir. Nós devemos olhar para esse dia. E nós devemos hoje ter um estilo de vida que corrobora para este dia. Uma vida de oração que corrobora para este dia. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de busca pelo Espírito Santo, de clamor por Ele. Que aponte para esse dia. Irmãos, eu lembro quando eu era adolescente, eu queria aprender mais sobre escatologia, sobre o final dos tempos. E eu vi pessoas dizendo assim para mim, olha, você não deve ficar pensando nisso, prega a salvação. Quando Jesus voltar, voltou. Isso é uma grande mentira, porque o Evangelho deve ser pregado de maneira completa. Jesus Cristo salva sim, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele tem poder para curar, mas tudo isso acontece porque um dia Ele vai voltar. Está difícil vencer a tentação, irmão? Está difícil vencer o pecado? Está difícil viver as crises que você tem vivido? Sim, é difícil mesmo, mas olhe para este dia. Irmãos, sabendo que é por causa desse dia que nós existimos ainda, que nós estamos vivendo, que nós estamos vindo para a igreja, que nós estamos na junta, que nós estamos estudando a Bíblia, que você no seu quarto tira o seu tempo com Deus. Agora nós estabelecemos a maior necessidade da igreja brasileira, hoje da nossa igreja, da nossa comunidade, a Equipark. A necessidade de um avivamento. Irmãos, a necessidade que Deus invada a realidade presente de uma forma como nunca antes Ele invadiu. A necessidade de que Deus pegue a sua igreja, a sua noiva, e faça ela ser restaurada, adornada, nova, obediente, radicalmente apaixonada pelo seu noivo. Isso aqui é muito bem dito o que diz em Oséias. Ó Israel, ó Efraim, o seu amor por mim cedo passa. Às vezes o nosso amor por Jesus, ele passa depois de um encontro com Deus, depois de um acampamento, depois de uma conferência, ele passa rápido. Sabe por quê? Porque o que mantém amor por Deus não são eventos que participamos, mas são passos de obediência que damos dia após dia. Jesus muito bem declarou: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem me ama, guardará a minha palavra. Mas nós somos muito resistentes. Nós criamos exceções de coisas que nós não queremos obedecer. Nós criamos na nossa cabeça um evangelho de um Salvador que me salva dessa ira, dessa retribuição que os ímpios sofrerão. Mas Ele não pode governar a minha vida. Só me salve do inferno, Jesus. Mas deixa que aqui eu tomo conta, eu sei bem como estão as coisas. Mas a gente aprendeu aqui, muitas vezes eu vou repetir.
Não existe salvação sem senhorio. Não existe alguém que foi salvo se não se submete a Jesus. Essa ideia de cristãos carnais, que está lá em 1 Coríntios, existe? Existe. Mas o cristão carnal, irmãos, ele está a um passo de não ser mais um cristão. O cristão que vive fazendo suas próprias vontades, ele está a um passo de não ser mais nada. E eu não sei qual é a linha, irmãos, eu não sei qual é a linha, mas a Bíblia diz claramente, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram dos poderes da era vindoura, do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Isso aqui a gente salva. Olha isso, pode seguir, Lari, pode seguir. Provaram da boa palavra de Deus os poderes do mundo vindouro. Olha isso. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e pondo a ignomínia. Eu não sei qual é essa linha, porque Ele é muito misericordioso, Ele é muito bom. Mas por que você continua a testá-lo? Porque você continua cada vez indo mais longe. Pode ser que um dia você acorde e nunca mais consiga voltar. Então, se o Espírito Santo está te incomodando, se o Espírito Santo ainda está falando para você, se o Espírito Santo ainda está usando irmãos, se o Espírito Santo ainda está usando a palavra, se o Espírito Santo ainda está incomodando você, que você precisa de uma mudança radical na sua vida, não demore mais, porque pode não dar mais tempo. Nós precisamos, irmãos, de avivamento. É a necessidade maior da igreja hoje. Não nos falta pregações, não nos faltam estudos, não nos faltam vídeos no YouTube, no Instagram e no TikTok falando sobre Jesus. Não nos faltam pessoas nos ensinando coisas muito boas. Não nos falta. Mas tem nos faltado, irmãos, lágrimas. Tem nos faltado choro, tem nos faltado coração sensível. Tem nos faltado avivamento. As músicas de hoje, não sei se você percebeu, todas elas apontavam para isso: arrependimento, quebrantamento, transformação. Irmãos, ninguém aqui consegue. A irmã Márcia tem vindo orar junto com outras irmãs, a irmã Dirce, a irmã Luísa e outras irmãs que vêm aqui orar junto. Inclusive o João também. Inclusive quero convidar os irmãos, se você puder e tem o horário, venha orar aqui com os irmãos. Que seja uma vez por semana, isso já abençoa, para que a oração ela toca as coisas, ela muda a realidade, irmãos. Mas os irmãos podem orar o dia todo aqui, eles não conseguem trazer avivamento. Pode jejuar, Leozão, a gente vai jejuar depois. O seu ato de jejuar não traz avivamento. Você pode vender tudo que você tem de dinheiro e dar de oferta aqui, e falar, não quero mais nada de recurso para mim, eu quero só abençoar a obra. Isso não traz avivamento. Mas qual é o nosso papel então? Preparar caminho. Arrependimento, quebrantamento, mudança de vida. É preparar o caminho para que o Senhor venha. Tem muita gente que chama de avivamento. Quartas de avivamento. Não precisa ter colocado o nome avivamento num culto. Não quer dizer que Deus está arrumando avivamento. Avivamento é uma ação de Deus poderosa, em determinado lugar, comunidade e grupo de pessoas, que muda a realidade social, econômica, a realidade da vida cristã normal que essas pessoas vivem. Elas nunca mais são as mesmas. E essa tem sido a maior necessidade nossa. Irmãos, você sabia que todo dia no Brasil nascem 25 novas igrejas? A cada dia no Brasil são fundadas 25 novas igrejas evangélicas. Os evangélicos já passaram de 70 milhões no Brasil. Nominais e pessoas que simpatizam. Mas deixa eu te dar algumas informações.
70% dos brasileiros estão endividados por causa das bets. A violência cresceu também. Divórcio cresceu também. Feminicídio cresceu também. Isso mostra uma coisa, irmãos. Que o fato de termos igrejas abertas não quer dizer que nós temos igrejas atuantes, igrejas que estão mudando a sociedade. Às vezes as pessoas estão vindo, participando de 2 horas de culto, ficando felizes durante a semana, mas voltando aos seus mesmos pecados. E não é essa igreja que Deus espera de nós. Saiu uma pesquisa, irmãos, que são mais de 13 mil apóstolos, pessoas que se intitulam apóstolos no Brasil hoje. 13 mil. E o Brasil está aqui, ó. Naquele tempo tinha 12 apóstolos. 13 com o apóstolo Paulo, né? E eles reviraram de ponta cabeça o império. Eles mudaram o império. Irmãos, vocês conseguem chorar por causa dessas informações? Vocês conseguem chorar? Porque tem muitos pais que estão todos endividados, estão em apuros, porque perderam o dinheiro do seu sustento, apostando em apostas esportivas. E está aí, se alguém quiser defender, irmãos, eu acho que não é errado, então você está errado. Isso aí não precisa nem falar, né, que está errado, né? E nós temos visto dia após dia a necessidade da igreja. Nós estamos na pior fase moral da igreja na história. Quem é crente há mais de 30 anos sabe o que era a qualidade de um evangélico, um crente, a hora que ia pedir fiado. Eu quero comprar de você. Se era crente, o cara da venda vendia. Sabe por quê? Porque era alguém de muito caráter. Era alguém de muito temor de Deus. Irmãos, hoje em dia eu tenho ouvido reclamações e reclamações de pessoas que fazem negócio com crente. Fiz negócio com crente, deu errado. Olha os crentes, fez isso. Olha o crente, está ameaçando de me processar. Olha o crente, olha o crente. Porque a gente reduziu o evangelho a 2 horas de culto por semana, mas continuamos fazendo as mesmas coisas durante a semana. É por isso que hoje necessitamos de um avivamento. Pastor, o Brasil precisa de avivamento. Irmãos, o Brasil, a pessoa que está perdida, ela precisa de um novo nascimento, ela está morta. Avivamento precisa quem está vivo. Quem nasceu de novo está vivo, mas está quase morrendo. E precisa ser reavivado. Por isso que a nossa oração para o mundo lá fora e é claro que o avivamento leva a gente à pregação do evangelho, com mais força, com mais poder, com mais autoridade, com mais unção. Mas o nosso pedido é que o mundo seja salvo, seja nascido de novo. E o nosso pedido para hoje aqui, como igreja, é que nós sejamos reavivados. E aí ele diz, no versículo 28, e acontecerá depois. Depois do quê? Eu preguei semana passada, preguei na quarta-feira. Arrependimento genuíno, de coração, que envolve atitude, que envolve posicionamento, que envolve mudar coisas que não estão nos eixos, que envolve renunciar práticas que são erradas, que envolve uma radicalidade a respeito das coisas do Senhor, que envolve uma rapidez em obedecer certos mandamentos. Acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias.
Irmãos, esse é um avivamento que não tem preconceito de sexo, é homem e mulher. Para aquele tempo isso aqui era escandaloso. Geralmente eram homens que eram usados pelo Senhor. E eu sempre falo isso, usados dessa maneira profética. Existem algumas exceções na Bíblia. Mas o Evangelho veio trazer o sacerdócio de todos os santos. Homem, mulher, criança, adolescente, todos podem ser cheios do Espírito Santo, ter relacionamento com Ele e ao mesmo tempo refletir a luz dele onde nós vamos estar, no nosso contexto. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Velhos sonharão. O efeito do avivamento, a necessidade do avivamento é porque hoje em dia a igreja se tornou uma empresa onde as pessoas mais velhas não têm tanta oportunidade assim de poder servir. Porque nas empresas funciona assim. Se não está servindo, a gente manda embora e pega alguém mais novo. Mas, por outro lado, se tem a estrutura religiosa, está errada, precisa de arrependimento e mudança. As pessoas mais velhas também precisam de arrependimento e mudança, porque talvez você diga, já deu o meu tempo, já servi o que eu tinha que servir, e a Bíblia fala que o sinal do avivamento é, vocês sonharão. Vocês vão ter iniciativa, no reino de Deus não se aposenta, no reino de Deus não se tira o pé. O seu descanso é na glória, você vai descansar quando estiver na glória com o Senhor Jesus. Então pare de se proteger demais, pare, claro que você vai ter limitações, mas não use as suas limitações de desculpa para não obedecer à voz do Senhor. Existem meninas novas, estou falando da senhora, dos senhores, existem meninos que estão ansiando por conselhos, por oração, por aconselhamento. Geralmente, sonhar é uma coisa de gente nova, né? Porque eu vou fazer isso, fazer aquilo. Deus está falando que o avivamento, Ele traz para o velho um sentimento de que não acabou. Ainda posso sonhar, ainda tem coisa que Deus quer fazer através da minha vida. Mas Ele também não tem preconceito de idade, irmãos. Os jovens terão visões. E Ele está falando, essa palavra visões são visões proféticas, são visões do Espírito Santo, eles vão receber revelações de Deus. A história da igreja não mente, irmãos, que muitos adolescentes participaram de grandes avivamentos. E talvez Deus quer pegar você hoje, que é adolescente, está aqui na igreja hoje, e talvez você não tenha feito a diferença onde você está, na sua escola, nos seus amigos. E o Espírito Santo, se Ele tocar em você hoje, você pode revirar a sua escola de ponta cabeça. A história da igreja mostra, adolescentes foram usados para repreender reis. Sadraque, Mesaque e Abednego é o exemplo que eu mais gosto. Ivan Roberts, um jovem de 19 anos, cheio do poder de Deus, mudou um país todo. Através da vida dele começou um avivamento que mudou o país todo. Irmãos, o Espírito Santo, Ele não tem idade. E talvez, jovem, adolescente, você esteja querendo acertar a sua vida primeiro. Deixa eu arrumar um emprego, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, eu vou priorizar aquilo. E depois, quando eu tiver tudo bonitinho na minha vida, então eu vou me dedicar ao Senhor. E eu quero dizer que o avivamento vai propor para você, que você vai trabalhar, você vai estudar, você vai viver a sua vida, mas você não vai deixar Deus para depois. Ele vai ser o começo. Ele vai ser a prioridade. A Bíblia fala que sem visão profética o povo perece. Um avivamento traz o retorno de que o profético volta, a visão de Deus, o direcionamento de Deus volta para o seu povo. O seu povo está mais sensível à sua palavra. E ele vai dizer também que não tem preconceito social sobre os servos e sobre as servas. Também é derramado o Espírito Santo. Talvez você tenha dado desculpas. Eu não tenho dinheiro. Ai, se eu tivesse dinheiro, eu queria tanto ajudar as pessoas. Ai, se eu tivesse dinheiro, eu queria tanto ajudar a igreja. Comece com o básico, seja dizimista e ofertante. Comece com fidelidade.
Eu queria tanto, eu não tenho tantos recursos assim, não tenho tantas oportunidades. Comece a buscar o Senhor, que dentro de onde você está, o Espírito Santo pode te usar tremendamente. E por que tudo isso, irmãos? Por que precisamos de avivamento e derramamento do Espírito Santo? Você pode interpretar que o avivamento já aconteceu lá em Pentecostes. Pronto, aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Mas eu quero interpretar, irmãos, de um jeito bem lógico. Em Pentecostes tinha 120 pessoas. Sim ou não? 120. E o texto diz no versículo 28 que ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne. É algo global, irmãos. É algo que é para um monte de gente. Eu quero interpretar isso aqui, que em Pentecoste começa o Espírito. Mas o Senhor ainda está fazendo durante a história. E Ele ainda vai fazer muito mais. E para quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Porque Jesus está voltando. Você sabe por quê, irmãos, as pessoas vendiam tudo o que tinham e davam aos pés dos apóstolos? E ninguém considerava seu alguma coisa, mas cada um considerava que era do outro. E nós temos tanta dificuldade para viver isso hoje, é porque lá no fundo nós não acreditamos que Jesus vai voltar. Nós acreditamos que a nossa vida é aqui. E que nós não podemos sofrer muito aqui, e depois nós queremos ser salvos. E que o derramamento do Espírito Santo faça a gente olhar para o mesmo lugar que os apóstolos e a igreja primitiva olharam. Ele está vindo entre as nuvens. Esse homem que vocês estão vendo subir, vai descer. É por isso que aconteceu tão rápido, porque eles eram rápidos em obedecer. Esse mês, esse dia, hoje a gente teria batismo nas águas. E esse mês é o único mês, acho que desde quando começou, desde o ano passado, todo mês a gente está batizando alguém. Mas eu quero dar uma palavra para você que ainda não passou pelas águas do batismo. Se você esperar sentir, você nunca vai batizar. Talvez o que Deus está esperando de você é uma obediência racional. Deus mandou, vou fazer, vou obedecê-lo. Não demora, irmãos, para obedecer. O diabo talvez está na sua cabeça, colocando um monte de empecilhos. E uma coisa é a pessoa que não é salva, que está batizando porque alguém está na pressão. E outra coisa é a pessoa que conheceu o Senhor está na vida dela, mas ela tem medo. Por que ela tem medo? Porque o diabo a amedronta. Talvez ela tenha medo de se desviar, talvez ela tenha medo das crendices populares que dizem assim, olha, vai piorar, hein? Batismo é sério. Se você batizar, depois a sua vida vai virar do avesso. Mas você tem o Espírito Santo para te ajudar enquanto sua vida ficar difícil. E posso falar para você, é muito melhor uma vida do avesso com Jesus do que uma vida tranquilinha com o diabo. Irmãos, olhemos para o dia que Ele vai voltar. Olhemos, porque esse é um grande motivo de estarmos aqui hoje. Irmãos, talvez você até acredita que Jesus vai voltar, você até acredita que o Espírito Santo pode te mudar, mas você acredita mais em outra coisa. É possível isso. Às vezes tem alguma outra coisa que você acredita mais. Talvez você acredite mais que se você não der o seu jeito, tudo vai desmoronar. Talvez você acredite mais que se você se envolver demais com a obra, você vai ser ferido, e você está cansado de ser ferido na igreja. Talvez você acredite que você é tão bom, tão legal, tão especial, que você não pode se ofender e ser ferido. Mesmo que a Bíblia diga que você é pecador. Vocês estão entendendo, irmãos? Que o derramamento do Espírito Santo nos faça olhar para esse lugar. Esse é o peso que eu tenho do Senhor nesses dias. Esse é o peso que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre esse texto.
Irmãos, nós necessitamos de avivamento. Se Deus não fizer, nós estamos perdidos, irmãos. Você precisa de um despertamento espiritual na tua vida. E talvez ele possa começar hoje com quebrantamento, com arrependimento. Se coloque em pé. Vou pedir para o Douglas vir aqui. Quero chamar aqui à frente. Quem essa semana a gente vai consagrar um jejum.